Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta sexta-feira você vai conferir: entrevista exclusiva com o conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Luiz Henrique Lima falou sobre a sua trajetória profissional. E ainda sobre o livro que fala de controle externo, escrito por ele, que já está na 5ª edição. É o TCE Notícias do dia 21 de junho, que já está no ar. Olá, tudo bem? O nosso convidado de hoje no quadro Entrevista da Semana é o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima. Ele falou com a jornalista Jéssica Moura, entre outros assuntos, sobre o livro de controle externo escrito por ele, que já está na 5ª edição. Olá, o nosso convidado de hoje para o quadro Entrevista da Semana é o conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Dr. Luiz Henrique Lima. Obrigado por estar aqui conosco hoje no nosso quadro, conselheiro. E para dar início, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, tanto na sua formação profissional quanto na atividade pública. Bom, eu já estou aqui em Mato Grosso há 4 anos e meio como conselheiro substituto. E antes disso, eu atuei durante 13 anos como profissional de controle externo no Tribunal de Contas da União. Eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, na Secretaria de Controle Externo que o TCU tem no Rio de Janeiro. Para o TCU eu fui aprovado no concurso de 95, tomei posse em 96. E para o TCE de Mato Grosso eu fui aprovado no concurso de 2008, tomei posse em 2009. Então, somando, já estou chegando vou fazer 18 anos na atividade de controle externo. Conselheiro, durante esse período o senhor se dedicou na vida acadêmica como professor, o que resultou em algumas publicações, certo? Eu fiz já pós-graduação, a minha formação é em Ciências Econômicas, eu fiz pós-graduação em Finanças Corporativas e depois fiz mestrado e doutorado em Planejamento Ambiental. E eu procurei desenvolver alguns trabalhos, tanto como docente quanto como autor, buscando associar principalmente esses dois temas, a questão ambiental e o controle externo. Então, o meu primeiro livro chama-se Controle do Patrimônio Ambiental Brasileiro. Ele foi editado pela editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2001. E depois disso vieram muitos outros artigos e outros livros também. O livro referente ao controle externo já está na 5ª edição e nessa área ele é um dos mais vendidos no país. Quais são os principais pontos discutidos nesta edição? Bom, um livro que chega à 5ª edição é sempre uma alegria, né? Porque tanta gente sonha escrever e alguns escrevem. E tanta gente escreve e alguns publicam. E tanta gente publica e alguns livros eles conseguem ter esta vitalidade, ter essa continuidade. Então é uma grande alegria um livro chegar a uma 5ª edição. E eu digo na introdução que é como se fosse uma planta, como se fosse uma árvore que você plantou. Ela vai crescendo. E aí tem alguns galhos que você precisa tirar, tem outros que brotam, ela vai se renovando no ciclo natural. E com as várias edições de controle externo tem sido da mesma maneira. A estrutura básica do livro permanece, mas ele está sempre sendo atualizado. A estrutura básica do livro, ele procura apresentar a disciplina do controle externo, desde os seus fundamentos na Constituição brasileira, as normas infraconstitucionais que tratam do controle externo, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Licitações, as diversas leis orgânicas dos tribunais de contas do país, e aí ele vai se aprofundando
em tópicos específicos que dizem respeito a processo, a tomada de contas especial, auditorias, recursos e direito de defesa, sanções, controle interno. Então, ele vai se ramificando e aprofundando em várias áreas. E nós vivemos uma sociedade que ela está em constante transformação. O mundo se modifica, novas tecnologias são descobertas, novas necessidades surgem, isso impacta a produção legislativa, então existem novas leis, existem novos decretos, a administração pública se transforma e a atividade do controle ela precisa acompanhar. E evidentemente que aí uma obra que trata do tema controle, ela também precisa estar atualizada. Então, nessa 5ª edição, nós vamos tratar de muitos temas que nos últimos 2 anos, a 4ª edição data de 2011, que nos últimos 2 anos surgiram no cenário do controle, como é o caso do regime diferenciado de contratações, da lei de acesso à informação, novas alterações no regimento interno do TCU, no regimento interno de várias outras cortes de contas estaduais, debates sobre o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Qual que é a relevância de falar sobre controle externo? Olha, o controle externo, outro dia eu fiz uma saudação aqui para os universitários que vieram nos visitar, e eu digo, o controle externo é uma atividade essencial à democracia, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, temos que recorrer aos serviços públicos, seja um pronto-socorro, seja uma universidade pública. Eu fiz minha graduação, mestrado e doutorado em universidade pública. Às vezes nós temos que recorrer a uma delegacia, que é um serviço público. Então, o serviço público é financiado com recursos públicos. A aplicação desses recursos tem que obedecer a determinadas regras. E aqueles que utilizam esses recursos públicos, que executam as políticas públicas, eles têm que estar sujeitos a algum controle por parte da sociedade. Na democracia, esse controle é feito pelos tribunais de contas. E essa atividade se chama controle externo. Então, é uma atividade essencial à democracia, ao aprimoramento da democracia, e que tem um significado fundamental para o aprimoramento das políticas públicas. Muitas vezes as pessoas dizem, vocês estão lá combatendo a corrupção, combatendo os desvios, punindo os maus gestores. Tudo isso é verdade, tudo isso é importante. Mas o que dá mais resultado, embora às vezes não apareça tanto, é o aprimoramento das políticas públicas. É quando nós atuamos, muitas vezes, de forma preventiva ou de forma simultânea, concomitante, alertando o gestor para evitar que certos erros sejam cometidos, que haja desperdício e buscando melhores resultados na educação, na saúde, nas políticas públicas de forma geral. Então, essa grande contribuição que o controle externo dá ao aprimoramento das políticas públicas. Conselheiro, muito obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento. Esse foi mais um quadro Entrevista da Semana. Nós ficamos por aqui. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais uma edição do TCE Notícias. Tchau!